Orçamento 2020. Cidades da macro-região elaboram as finanças públicas para o ano que vem. A despesa é grande e nem sempre a receita supre as necessidades. Impostos municipais. Esta é a galinha dos ovos de ouro das prefeituras. O IPTU, por exemplo, já começa a bater na porta do contribuinte. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o assistente da Secretaria da Casa Civil, Antônio Daas Abud. Em São Carlos, o mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. Em Araraquara, o administrador público Matheus Santos. E em Franca, o assessor da Secretaria de Finanças, José Marcos de Lima. Vamos começar por Ribeirão Preto. Deixa eu conversar agora com o assistente da Secretaria da Casa Civil, Antônio Daas Abud. Nós estamos morando em Ribeirão Preto, estamos aqui olhando a cidade, preocupados todos nós com algumas coisas que precisam ser arrumadas e a gente queria saber como que a administração Duarte Nogueira vai trabalhar com o orçamento para 2020. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. O nosso orçamento já está na Câmara, é um orçamento equilibrado. Para o ano de 2020, Ribeirão terá um orçamento da administração direta na casa dos 2 bilhões e 600 milhões. Grande parte disso já é comprometido com os custos fixos, com as despesas de pessoal, mas nós temos uma parte deste orçamento que será destinado às obras. Principalmente as obras que estão contempladas no PAC, Mobilidade, e nos programas Finisa e Banco do Brasil, fazendo com que parte do investimento da cidade do ano que vem será direcionado principalmente, como eu disse, à mobilidade, aproveitamento desses empréstimos para a reforma de prédios públicos e continuando com os recapes, o novo asfalto que tem sido feito em toda a cidade. O senhor falou em 2 bilhões e 300 milhões o orçamento? 2 bilhões e 600 milhões. Esse é o orçamento da administração direta. Somando direta e indireta, são 3 bilhões e 400 milhões. É uma grana para ninguém botar defeitos. Fiquei mais assustado ainda quando o senhor falou em 3 bilhões 415 milhões 247 mil e 161 reais. Até para falar a gente demora, é muita grana. Daqui a pouco eu quero voltar a conversar isso com o senhor. Eu vou a São Carlos agora, mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. O orçamento aí em São Carlos para 2020, ele é menor do que o deste ano? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores da Clube. Ele é sim um pouco menor. O orçamento desse ano, inclusive, precisou ser contingenciado em quase 30 milhões, porque a receita veio abaixo do previsto. Né? Havia um certo otimismo em relação a esse ano, que haveria um crescimento de 3%, que acabou não se confirmando, porque as reformas econômicas acabaram tendo um atraso no Congresso Nacional. Então, o crescimento esse ano deve ficar em torno de 1%, e isso afeta as receitas do município. Então, para o ano que vem foi feito um orçamento já mais realista, já colocando uma previsão de crescimento ali de 2% e uma inflação, acho que em torno de 4%. E vai ser um orçamento em torno de 950 milhões de reais, dos quais a Prefeitura vai investir 28% na área da educação e 26% na área da saúde. Lembrando que devido a essa receita vir abaixo do esperado esse ano, a Prefeitura está com um problema que ela não está podendo contratar ninguém nesse segundo semestre, porque o limite prudencial foi superado, o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se isso não for revertido até o ano que vem vai ser pior ainda. Durante todo o ano a Prefeitura não vai poder contratar ninguém. No primeiro semestre, por conta dessa imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no segundo, por conta da eleição. E isso prejudicaria demais os serviços públicos e afetaria a qualidade dos serviços prestados à população. Eu vou agora até Araraquara, administrador público Matheus Santos. A população da sua cidade, vamos pegar o seu exemplo, a população entende o que é um orçamento público,
Ela entende que muito do que ela paga de tributo vai lá para o bolão do orçamento e depois precisa ser distribuído, se é distribuído ou não. Ela questiona. Boa tarde ao senhor. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu tenho dito aos meus alunos e sempre em palestras que o próximo passo da República, o próximo passo da Federação é a população compreender e assimilar esse debate sobre a questão das finanças públicas, principalmente dos municípios, né? A gente está vivendo um momento de reorganização do Pacto Federativo, mas a gente não vê uma aproximação em relação ao debate sobre o fluxo de recursos financeiros para os municípios, principalmente os municípios como da nossa macro-região, que tem uma característica de desenvolvimento econômico, tem uma característica de serem atores importantes no Estado. Mas, ao longo do tempo, a gente teve várias experiências positivas para colocar esse debate do orçamento público mais no dia a dia das pessoas. Acho que o orçamento público, o orçamento participativo tem sido uma grande experiência. Audiências que estão sendo feitas, não só aqui em Araraquara, mas em muitos municípios aqui da macro-região, é uma forma das pessoas assimilarem esse debate. Ainda está longe do perfeito. Aqui em Araraquara, por exemplo, tivemos nos últimos 2 anos um aumento substancial do IPTU, né? E as pessoas elas só ficam com um sentimento afastado desse debate e não conseguem compreender a necessidade do aumento da arrecadação. Sendo que a gente aumenta a arrecadação, e aí é um problema que a gente pode observar em todos os municípios, principalmente da macro-região, é um aumento da arrecadação não para aumentar o investimento público, que seria justamente a solução dos problemas reais da vida do nosso povo. O que a gente vê é um aumento de arrecadação para manutenção da máquina, manutenção da estrutura burocrática. Isso é o que a gente precisa realmente debater. Vou agora até Franca, assessor da Secretaria de Finanças, José Marcos de Lima. Para a gente entender, o orçamento na cidade de Franca anda de que maneira? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. O orçamento de Franca é muito bem equilibrado. Para 2020, estamos orçando o orçamento total do município, 946 milhões. Desses 946 milhões, só da parte direta, 870 milhões. Dos 870 milhões, 284 milhões fica na área da educação, 252 milhões na área da saúde, 53 milhões na área social. Nós optamos por um orçamento bem mais equilibrado, onde as despesas do ano de 2020, a tendência é ser muito superior a 2019, por pressões de ser um ano diferenciado na administração pública, ser um ano eleitoral. Por isso, nós temos que ter muita responsabilidade para não deixar déficit orçamentário, financeiro e muito menos resta a pagar para os próximos gestores. Então, o nosso governo, pautado pelo prefeito nas reuniões, é que seja a austeridade, onde que temos que ter criatividade dos secretários municipais na execução do orçamento, pois o custo fixo do município de Franca ela já é bem próximo às receitas arrecadadas. Então, nesse contexto, o equilíbrio fiscal é muito importante. Volta a Ribeirão Preto, assistente da Secretaria da Casa Civil, Antônio da Azabud. Para a gente entender, sobre uma cifra astronômica, a gente vai entendendo aqui, entendendo ali, mas acho que o cidadão está se perguntando, o IPTU vai ter um reajuste. De acordo com a inflação, um pouquinho menos, está tudo bem. Agora, o IPTU, nesse bolo todo do orçamento, ele representa quanto? Veja bem, o IPTU, como receita direta, ele representa 7% do orçamento de Ribeirão Preto, com uma previsão de 390, ele representa 390 milhões de reais sobre o valor de todas as receitas do município. Se considerarmos somente a despesa de tributos, quer dizer, a receita de tributos, daí ele vai estar representando alguma coisa em torno de 15% do valor arrecadado.
é uma das principais receitas do município e, com certeza, o reajuste que nós teremos, ele será apenas da inflação, não houve alteração na planta genérica do município e o valor de aumento do ano para o outro foi na faixa de 2,5%. Vou agora até São Carlos, mestre em empresas e instituições, Vitor Oliveira. Vitor, me parece, pelos dados que se tem em mãos, que São Carlos está gastando 51% do que tem de grana com servidores. Isso preocupa. Não, com certeza isso preocupa, não só aqui em São Carlos, como outras cidades da região. Eu acredito que em Ribeirão Preto, por exemplo, tem um grave problema com as despesas com servidores tanto ativos quanto inativos. E esse realmente é o grande gargalo de todos os gestores públicos municipais, porque para fazer um ajuste fiscal em termos desse gasto, é preciso que o Congresso Nacional aprove medidas que permitam aos prefeitos promoverem ajustes em relação aos servidores. Então, recentemente o ministro Paulo Guedes encaminhou uma PEC, a PEC emergencial ao Congresso, que permite que os prefeitos e os governadores de estado possam, em situações como essa, reduzir a jornada e reduzir proporcionalmente o salário de servidores. E, além disso, é preciso ter um enxugamento da máquina, tornar o governo mais eficiente, com menos secretarias, com menos servidores comissionados, né, os cargos de confiança. E para que tenha uma arrecadação maior, eu acredito que a fórmula utilizada de aumentar o IPTU ela é meio injusta. Eu acho que os prefeitos eles têm que lutar para tornar as cidades mais atrativas, para trazer empresas e trazer principalmente prestação de serviços para que aumente as receitas de ISS. Aqui em São Carlos hoje o ISS é o principal imposto arrecadado no município, porque nós temos grandes empresas aqui, empresas startups de tecnologia, que prestam serviços e conseguem fazer aumentar esse bolo de arrecadação. Então, eu acho que o caminho para os gestores municipais é conseguir tornar a cidade atrativa para os negócios, para que tenha esse aumento na arrecadação. Eu vou agora até Araraquara, administrador público Matheus Santos. Matheus, o cidadão de Araraquara toma conhecimento do orçamento da cidade, que vai ter dinheiro o ano que vem para gastar, para fazer o quê? Agora, a administração deveria ter que tipo de preocupação para usar o recurso que vai ser arrecadado para o ano que vem? Aplicar em quê? Vamos tirar saúde e educação, que é básico, não tem como fugir. E outras áreas, quais são elas? Olha, se a gente dialogar com as pessoas, elas vão sempre identificar algumas áreas como importantes. Educação, saúde e segurança pública, por exemplo. A cidade de Araraquara, tratando especificamente, é uma cidade que tem um serviço público, né, de educação e saúde muito bem disposto. O único problema que nós tivemos no último período foi uma profunda crise de epidemia de dengue, onde nós já passamos de 10% da população que pegou dengue. Em contraposição, a prefeitura gastou quase 40% do seu investimento na área de saúde, o que significa que aí há uma profunda ausência de planejamento. Mas é importante a gente dizer que no momento que a gente vive de desorganização da economia, não só brasileira, mas global, o que a gente precisa discutir, junto à linha federal, no Congresso Nacional, com a Presidência da República, não é a desconstitucionalização de medidas e de parâmetros. O que nós precisamos discutir é uma nova forma de fomentar o desenvolvimento econômico, humano e social no Brasil. Eu acho que não podemos jogar nos prefeitos a responsabilidade de resolver questões que não são deles. É claro que tapa-buraco é problema deles. É claro que o professor na escola é problema deles. Mas quando a gente fala de debate econômico, essa responsabilidade é a nível federal. E ao que me consta, estamos em um processo de desindustrialização profunda e que não é responsabilidade das prefeituras. Vou agora a Franca. Assessor da Secretaria de Finanças, José Marcos de Lima. Para a gente entender o comportamento do cidadão de Franca, ele olha para os números do orçamento, sabe que vai ter que ser votado, sabe que tem que passar pela Câmara. Vai dar para conversar com os vereadores e mostrar efetivamente aquilo que a administração quer, ou tem algum problema político no meio do caminho?
Não, nós não vemos problemas políticos junto aos vereadores. Os vereadores, como eles têm as suas bases eleitorais, eles têm as suas pressões naturais, né? Os nossos vereadores da nossa cidade, eles são muito envolvidos com as cidades. Então, nesse ponto, que é uma grande diferença, eles são conscientes de que estão votando, né? E tem um compromisso que a votação do orçamento que vai acontecer nos próximos dias, esse recurso volta diretamente ao cidadão. Como o senhor disse, saúde e educação é obrigatório, mas nós temos um diferencial, que é a zeladoria da cidade, é uma cidade limpa, é uma cidade bem cuidada, os funcionários, eles se envolvem com a causa, no envolvimento da economia, da despesa. Então, todo tem um contexto, né, na melhoria da aplicação do recurso público. Também o nosso gestor, o prefeito, né, ele tem uma preocupação muito grande com a transparência na gestão pública. Então, a nossa página tem as despesas, elas são online. Então, os vereadores, eles podem acompanhar também na gestão pública, nas audiências públicas também quadrimestrais, que nós vamos demonstrar o resultado do orçamento que eles votaram. Tanto no acompanhamento, que eles têm lá livre acesso à prefeitura, né? E também eles têm, assim, a responsabilidade de fazer o acompanhamento, não é somente a votação, é acompanhamento das gestões públicas, onde nós temos um empate político muito bom, uma convivência ótima com todos os vereadores. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o assistente da Secretaria da Casa Civil, Antônio da Azabud. Em São Carlos, o mestre em Empresas e Instituições, Vitor Oliveira. Em Araraquara, o administrador público Matheus Santos. E em Franca, o assessor da Secretaria de Finanças, José Marcos de Lima. Confetor, por aquilo que nós ouvimos, a macro-região tem orçamento rico? Roberto, a verdade é o seguinte, a essência do parlamento é impedir, em primeiro lugar, que verbas públicas sejam transformadas em renda privada. Essa é a primeira essência do parlamento. Segundo lugar, precisa ficar claro que cidades são administradas. Pessoas são lideradas. E aí você já tem a injunção no orçamento, verificando que o poder, não o governo, o poder se manifesta na despesa. A pergunta é a seguinte, quem fica com a maior parte do orçamento? Esse tem o poder. E é esse que muitas vezes, sendo um poder revolucionário, acaba tirando do poder aqueles que estão e colocar no poder aquele que nunca esteve, que é o caso tipicamente conhecido da população de periferia, que é o caso que tem que se ver em primeiro lugar. Governar é uma arte e não uma ciência, porque a sociedade é um organismo e não é um sistema. Sistema de ciência física, de ciência matemática. Essa é a grande realidade. A administração tem chefe. Política tem líder. Completamente diferente. Você tem o chefe do executivo. Aí aparece o rosto do prefeito municipal quando gestor público. Agora, quando ele inicia o contato com a população, entra em campo político. Essa que faz da política e da administração pública um híbrido difícil de ser entendido. Portanto, que é uma função dos líderes utilizando-se cada vez mais dos meios de comunicação, para mostrar claramente. O que vem a ser, Roberto, um bom gestor público? Eu tentei pensar sobre isso. Em primeiro lugar, é aquele que consegue impedir que o espaço urbano seja ocupado, espaço dentro do perímetro urbano, seja ocupado através de medidas informais. Loteamento clandestino, loteamentos irregulares, construções clandestinas, devem ser evitadas, construções irregulares, devem ser evitadas até um ponto que passem a ser impedidas. Segundo lugar, o que é um bom, com atitudes como essa, impede-se, por exemplo, a existência de favelas,
Por exemplo, Ribeirão Preto é uma cidade que tem 99 favelas e já ameaça até a favela número 100. E o que é uma favela? A favela ensina muito. Ela sempre se localiza próximo de local de trabalho. E o urbanismo aprende com os favelados, nesse ponto. Agora, a favela também, que é uma solução de problema de habitação, quem não tem habitação, ela uma solução que vira problema. O problema de se ocupação do espaço urbano sem uma orientação correta. Como é que a administração consegue, uma administração municipal, orientar o desenvolvimento do espaço urbano? Levando, e a administração indireta, de uma maneira geral, levando obras de infraestrutura. Rede de água, de esgoto, galerias de água pluvial. À medida que ela vai investir em pavimentação asfáltica, à medida em que a administração vai orientando os caminhos para onde o urbanismo deve seguir, ela vai orientando a cidade a ocupar aqueles espaços que devem ser ocupados. E não deixar a população ocupar, fazendo com que a sociedade chegue nesses locais antes que o poder público. Agora, em terceiro lugar, uma boa administração é aquela que paga a dívida mais do que faz dívida. Esse é um cenário para não lançar hipotecas sobre as futuras gerações, Roberto. Esse é quarto lugar. E quinto lugar, também eu acho muito importante que verifique nos termos da Lei 4.320, uma boa administração é aquela que, aos poucos, vai reduzindo despesa de custeio, inclusive pagamento de pessoal. E aquela que vai aumentando gradativamente despesa de capital. Você quer ver o balanço? Isso não mostra o orçamento. O orçamento indica um caminho que é concretizado ou não com o balanço de fim de ano. O balanço anual mostra, e o semestral começa mostrando na conta gota, quanto de cada R$100 recolhido ao cofre da prefeitura de tal município, quanto foi despesa de custeio e quanto despesa de capital. O que se sabe no país como um todo é que a despesa de custeio federal, estadual e municipal, ela está aumentando e a despesa de capital está sendo reduzida. Um bom gestor municipal, que é aquele que dirige a ocupação do espaço urbano, que é aquele que ajuda a construir a cidade, que é a casa do cidadão. O cidadão começa a nascer na cidade, que é a sua residência própria. À medida que ele ocupa a sua residência e vai sendo diretor da cidade onde ele mora, ele vê que a despesa de investimento vai aumentando através do investimento em infraestrutura e vai orientando gradativamente o desenvolvimento da cidade. Um bom político, um bom gestor público é aquele que consegue cruzar as opiniões de especialistas, Roberto, que é difícil você ouvir a opinião dos especialistas, com os anseios e os objetivos de uma sociedade. É difícil, mas não é fácil isso não. Como o poder se manifesta na despesa, ele revolucionariamente, mas normalmente revolução brasileira feita a conta-gotas, vai fazendo a conta-gotas uma mudança fundamental que vai entregando na periferia, para a população com menos posse de recursos, menos rica, e aí o orçamento passa a ser rico, porque começa a fazer uma distribuição espacial de renda. Onde estão localizados os habitantes e as famílias mais pobres? Em tal local. Então, nós vamos aplicar esse investimento em escolas, em saúde, em aparelhos próprios da segurança, de maneira mais acentuada nesses locais. O orçamento é a parte das finanças, já chamada lei de meios. Meios de quê? Meios de, com dinheiro, realizar obras que atuem na economia, na administração e façam um mínimo de infelicidade, ou talvez um pouco mais de felicidade para a população mais pobre. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado. Bom fim de semana para você, Roberto. A você também.